Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, nosso Instagram é @prgil, te convido a entrar, nos seguir no Instagram, e aqui é o nosso canal do YouTube. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre a seguinte temática: as etapas de Deus para o desenvolvimento da criança. As etapas de Deus para o desenvolvimento da criança. E nós vamos estar baseados dentro da cultura judaica, de como se processa o desenvolvimento, o ensinamento de uma criança. À luz da cultura judaica, nós temos princípios e valores preciosos que nós podemos aprender através dessa cultura tão rica, tão linda que é a cultura judia, né? Hebraica, vamos dizer assim. Então, nós estamos baseados aqui, nosso texto chave, como nós sempre fazemos, nossos vídeos instrutivos, devocionais, está em Efésios capítulo 6, de 1 a 4. A Bíblia Sagrada diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Também diz no versículo 2: honra o teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E agora o versículo 4 é para você, pai, mãe, para os pais. A Bíblia diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então nós vemos claramente, instruções claras de que nós como pais temos que instruir os nossos filhos. E você, se for filho, deve obedecer e seguir as orientações dos vossos pais, para que nós tenhamos uma vida abençoada, uma família realmente que vai fazer a diferença. Então, quais são as etapas de Deus para o desenvolvimento da criança, olhando para a cultura judaica, olhando para aquilo que a palavra de Deus nos ensina, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento? Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso juntos. Então, quando nascia uma criança num lar judeu, os pais encaravam esse acontecimento com uma responsabilidade santa. Você, como pai, tem que encarar, pai e mãe, encarar a missão de ser pai e mãe como uma responsabilidade santa, sagrada, dada por Deus. Então, eles centralizavam suas atenções, as suas energias em ensinar a criança a viver. A língua hebraica esclarece as várias etapas que uma criança atravessa até desenvolver-se e chegar à maturidade. Então, as Escrituras também oferecem um esclarecimento mais amplo sobre a vida familiar bem-sucedida. Então, você que quer ter uma vida familiar bem-sucedida, preste atenção naquilo que nós estamos instruindo, orientando aqui. O procedimento de Deus para com seu povo ali, Israel, mostrava a base e o modelo do relacionamento entre pais e filhos. Ou seja, a responsabilidade do pai e a dignidade da mãe são básicas nessa fase tão importante do desenvolvimento humano. Você pode ver isso em Deuteronômio 6, do versículo 6 ao versículo 8. E também Provérbios 31, de 10 a 31. Ou seja, a motivação aqui dos pais, nesses dois textos bíblicos, era o bem do filho. A motivação do filho era o desejo de um futuro bem-sucedido diante de Deus e diante dos homens. Como é que se processava? Quais são as etapas na criação dos filhos dentro da cultura judaica? Então, do 0 aos 2 anos, nós vemos o nome das crianças, por exemplo, Geled. Também é conhecido dentro da cultura essa fase chamada de Jaude, Joneque, Olel ou Gamum. O que é isso? Quais são as ênfases significativas nessa etapa dos 0 aos 2 anos de idade? Era a criança, claro, era um recém-nascido, Jaled. Aí passava por uma segunda fase, onde ela começa a alegrar-se brincando com as mãos, no hebraico é chamado de Jaude, e depois ela entra numa outra fase, que é a fase latente, que é conhecido no hebraico Jonek, né? Também uma outra fase, a criança começa pedindo pão, né? Ela começa a despertar, sai da fase latente e começa a querer alimentos sólidos. A criança começa a pedir pão. Essa fase é chamada de Olel. E depois ela é desmamada, e essa fase se chama no hebraico Gamum. Tudo isso dos 0 aos 2 anos de idade. Dos 2 anos aos 5 anos, começa uma nova etapa que em hebraico é chamado de Taf, T-A-P-H, onde ele começa a se apegar à sua mãe, ou seja, dos 2
ou 3 anos, o trabalho de memória se inicia na criança e ela começa a ser instruída pelos pais em pequenas passagens isoladas da Bíblia, escolhidas a dedo pelos seus pais. E ali ela começava a aprender também a orar sozinha, né? Por mais que tenha idade dos 2 aos 3 anos, ela é incentivada a começar a orar sozinha pelos seus pais. E também orar de maneira coletiva com outras pessoas. Tá? Tudo isso está escrito no livro The Sketches of Jewish Social Life, de Alfred Edersheim. Alfred Edersheim. Então, na sua obra The Sketches of Jewish Social Life, nós temos essas fases que nós estamos mencionando aqui. Depois dos 5 aos 10 anos, tem uma outra fase que em hebraico é conhecido como Elem. O que é isso? Quais são as ênfases significativas dentro da criação dos pais? É nesse momento que os pais querem inserir no coração dos filhos força e firmeza, ou seja, que as crianças sejam fortes e que sejam firmes. E aqui, né, os pais, a partir dos 5 anos de idade até os 10 anos, começa a leitura da Bíblia. Eles aprendiam as leis de Deus para gravá-las na mente, no coração. Elas começam a ter contato com os pequenos pergaminhos que eram elaborados para os versículos das crianças. E nós vemos aqui o livro de Levítico era estudado para que elas aprendessem as ordenanças de Deus. Orações são feitas em voz alta, os homens cantam, né, acompanhados de instrumentos. O pai contava e comentava o que Deus havia feito por Israel. Então começa, né, as histórias bíblicas, começa esses contatos com a palavra de Deus, principalmente com o livro de Levítico, onde elas começam a aprender as primeiras ordenanças de Deus, criando força e firmeza moral, obviamente, ética e moral no coração das crianças de 5 a 10 anos. O que acontece a partir dos 10 anos? Dos 10 aos 13 anos, começa uma nova etapa chamada de Naar, N-A-A-R, ou seja, é a mocidade. Aqui que começa, né, a criança passa a adentrar numa fase de maior maturidade, onde ela se liberta, ou seja, proibido também estudar só por estudar. A criança aqui, né, ela é incentivada a estudar o Mishnah. Ela estudavam também as leis criminais, as leis civis, as leis de purificação, ou seja, de educação sexual da criança judaica, as leis da agricultura. Eles aprendem nessa fase dos 10 aos 13 anos o ofício paterno e começa a compreender também as questões dos sacrifícios, que para o judeu era o modo para o perdão dos pecados. Ou seja, dos 10 aos 13 anos é a fase chamada Naar, N-A-A-R, onde a criança começa a criar uma certa autonomia, né? Maturidade, dos 10 aos 13 anos de idade. Dos 13 aos 15, começa uma outra fase chamada Bakhur, ou Bakur, B-A-C-H-U-R, que é a fase da maturidade, ou seja, a criança se transforma num jovem ou numa jovem, guerreiro ou guerreira. O Bar Mitzvah, ele acontece nesse período, aos 13 anos de idade, onde a criança se torna o que eles chamam de filho da lei. Por quê? Porque ali se completa, né, a responsabilidade por todos os seus atos. Para um judeu, a partir dos 13 anos, cada serzinho que ali foi gerado, criado, educado, começa a assumir sobre si as suas responsabilidades, a responsabilidade pelos seus atos. Aqui também eles começavam a estudar de maneira mais profunda as leis de Deus, que para eles é a Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou que nós chamamos de Pentateuco. Eles também estudavam a lei da lei, os profetas, que são os demais livros do Antigo Testamento, mas a profundidade aqui maior e mais apreciada, até porque são as regras, né, de Deus para a vida do judeuzinho que ali estava, né, do hebreuzinho, é um aprofundamento quanto às leis do Senhor, ou a Torá. Ali também se aprende os mandamentos, obviamente, os julgamentos, os testemunhos de Deus, os estatutos e os preceitos encontrados nas Escrituras. Dos 13 aos 15 anos, Bakur, ou Bakhur. Dos 15 aos 18, começa um estudo do Talmud.
ou seja, os conhecimentos da história e do passado do povo hebreu. Aqui eles também começam a estudar a biografia dos santos, da escritura e da história do seu próprio povo, dos 15 aos 18 anos, estudo do Talmud. Dos 18 aos 20 anos, geralmente é a fase onde eles se casam, tá? Ali o judeu começa a fase onde existe o casamento, ali eles já começam a experimentar a vida adulta. A partir dos 20 anos, a profissão se torna ativa para eles. Nos 30 anos, eles consideram o auge do vigor, ou seja, o ápice da jovialidade, o auge do vigor daquele ser que se desenvolveu. Aos 40 anos de idade, é chamada uma nova fase que adentra, chamada a maturidade da razão, onde realmente ali ele já tem a maturidade para poder aconselhar e coisas pertinentes relacionadas a isso. Nos 50 anos ele já tem aptidão para dar conselho. Nos 60 anos, essa nova fase chama-se o começo da velhice. Os 70 anos é chamado de idade grisalha, né? Onde o grisalha aqui não é apenas uma menção, tá ali o velho, não. É uma questão de sabedoria, né? Eles eram honrados quando adentravam nas cidades, precisam ser respeitados como tal, é a idade grisalha, principalmente na fase da velhice, nós vemos isso. Aos 80 anos já é avançado em idade, e aos 90 é considerado um período de declínio daquele ser, daquele homem ou daquela mulher, tá bom? Então, nós temos aqui todas as etapas de desenvolvimento, desde a fase mais tenra, né, o início ali, a amamentação, o início da fase das crianças, a fase pré-teens, ali, pré-adolescente, adolescente, jovem, até chegar à velhice, como nós mencionamos, tá bem? Como é que funcionava a transferência da verdade à criança? É o que nós vamos abordar no seguinte vídeo, então continue conosco, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Lembre-se que diz Provérbios 15:2, um professor sábio torna o ensino uma alegria. Então que você seja, papai, mamãe, um professor sábio dos seus filhos, e que você gere um ambiente de muita alegria, descontração, de graça, de amor, de apreço, para que você possa ensinar os princípios e valores do reino de Deus para os seus filhos, e que eles se desenvolvam de maneira ética, moral, espiritual, diante de Deus e diante dos homens, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém e amém.